Fala, galera, vamos dar continuidade nessa parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E claro, grandezas que têm uma relação direta ou inversa, mas sem proporcionalidade. E qualquer dúvida, nos procure via WhatsApp, nos grupos de matemática, tá certo? Então a gente tá lembrando mais ou menos 30 horas, mais que 30 horas na verdade, de plantão para tirar qualquer dúvida que você tenha, beleza? Então vamos seguir. O que é que nós temos? Quando a gente começa a trabalhar com grandezas proporcionais, é muito comum, lembrando, né, que se uma grandeza duplica, para ser diretamente proporcional, a outra tem que duplicar. Se uma quintuplica, a outra deve quintuplicar. Já no caso de grandezas inversamente proporcionais, se uma duplica, a outra reduz a metade, ou seja, divide por 2. Enquanto que uma quintuplica, a outra reduz a quinta parte, ou seja, divide por 5. Isso seria uma relação, a primeira parte diretamente proporcional e essa última grandeza inversamente proporcionais, beleza? Kenji, e se uma grandeza duplica e a outra triplica? Aí sim, eu posso dizer que existe uma relação direta, mas nesse caso, sem proporcionalidade, beleza? Então vamos voltar aí na devida situação. Para a gente recapitular aqui, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente lembra de gases perfeitos, o que é que nós temos? Sabemos que existe uma velha conhecida relação, que significa justamente aquela P1, PV igual a nRT, não P1. Onde N é constante e R também. E a pressão e o volume, a temperatura varia de acordo com cada situação. Mas sabemos que numa situação isotérmica, ou seja, com a mesma temperatura, teríamos nesse caso aqui, tanto N quanto R quanto T constantes. Então, se o produto da pressão pelo volume daria uma constante, nós poderíamos dizer o que, pessoal? Que a pressão e o volume são grandezas de que tipo? Inversamente proporcionais. E com isso poderíamos escrever que a pressão do gás num dado momento multiplicado pelo seu volume seria igual à pressão do gás no segundo momento multiplicado pelo seu volume. Por isso que os professores de física ou química geralmente trabalham aquela P1V1 igual a P2V2. Além disso, lembrar que grandezas inversamente proporcionais, seu gráfico representa o que, pessoal? Não é uma parábola, muita gente acha isso. É um ramo de quê? Hipérbole, beleza? Então, muito utilizado no Enem, é o gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Já no caso de uma situação não mais isotérmica, e sim isovolumétrica, ou seja, de mesmo volume, então nós teríamos que P varia, V é constante, N constante e R constante. E a pressão ia variar de acordo com o que, pessoal? Com a temperatura, não é isso? Então, eu poderia dizer que passando o T dividindo, que P dividido por T é igual a NR passando V dividindo. Como no caso N é constante e R é constante, pelos fatos da situação ser isovolumétrica, V seria constante. Então, lembrando que quando a razão entre duas grandezas dá uma constante, as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, se você aquece um gás, as moléculas vão ter uma certa pressão. Se você duplica a temperatura, a pressão exercida pelo gás lá vai duplicar entre as moléculas, não é isso? Então, o que é que acontece? Como o pessoal de química ou física também utiliza, poderia escrever que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Esboçando isso, fazendo um gráfico disso, lembramos que grandezas diretamente proporcionais, seu gráfico vai ser uma semi-reta crescente passando na origem, beleza? A gente não poderia começar de outra maneira, se não fosse fazendo uma breve revisão. Seguindo aí, voltando nas questões, observa a questão 7, questão nova aí do Enem do ano passado,
só não tô recordando se foi PPL ou foi do Enem. Eu sei que a 8 foi do PPL, tá? Do ano passado. Uma grandeza G que depende das variáveis x, y e z, perdão, é diretamente proporcional ao quadrado de x. Então ele diz que G é diretamente proporcional ao quadrado de x. Diretamente proporcional à quarta potência de y. Ou seja, de y elevado a 4. Errei aqui. Inversamente proporcional ao cubo de z. Se as três grandezas x, y e z dobrarem de valor, posso dizer que g vai ser quanto? Então, o que é que nós temos, né? Se a grandeza g é diretamente proporcional ao quadrado de x, a razão de g pelo quadrado de x vai dar uma constante. Mas, ao mesmo tempo, essa grandeza é diretamente proporcional à quarta potência de y. Então, g vai estar tanto para x quadrado como para y quarto ao mesmo tempo. Beleza? É uma proporcionalidade que chamamos de proporcionalidade composta. E, além disso, ele diz que g é inversamente proporcional ao cubo de z. Então, como grandeza inversamente proporcionais, o produto é constante. Então, g ao mesmo tempo vai estar dividido por x quadrado y quarta e ao mesmo tempo multiplicado por z ao cubo. Fechado? Como isso aqui vai ser uma constante, então, num dado momento, essa grandeza que eu vou chamar nesse momento de g1 vai estar multiplicado por z1 ao cubo dividido por x1 quadrado e dividido por y quarta. Que vai ser a mesma coisa, porque esse produto vai ser constante, que essa grandeza em um outro momento, multiplicado por z em outro momento, dividido por x ao quadrado e y ao quadrado nesse y quarto nesse outro momento. Sendo que, de acordo com o texto, x2, y2 e z2 equivalem ao quê? Equivalem ao dobro de x, y e z. Que na primeira situação tinha x, y e z, e agora ele diz que esses valores duplicaram. Então, eu poderia associar aqui que g1, z1 ao cubo, dividido por x1 quadrado vezes y1 à quarta, vai ser igual a g2 multiplicado. Como z2 é o dobro de z1, então vou escrever 2 vezes z1. Como x2 é o dobro de x1, 2 vezes x1, e o mesmo acontece com y2, é o dobro de y1. Fechado? Então, o que é que acontece? Esses valores aqui é extremamente importante quando você substitui no lugar de uma letra por um número, por outra expressão, você coloca entre parênteses, que evita muitos erros, tá bom? Então, se eu desenvolver aqui, estou puxando aqui para cima, ó. Então, do lado esquerdo eu mantenho e do lado direito eu distribuo. O que é que eu tenho? 2 ao cubo dá 8, z1 ao cubo. Aqui embaixo, 2 ao quadrado dá 4, x1 quadrado. 2 à quarta dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Y1 à quarta. Tem que distribuir. Como eu quero saber o que é que aconteceu com G2, eu posso passar todo mundo para o outro lado, isolar G2. Mas antes disso, eu poderia muito bem simplificar aqui, ó, 8 com 16. Se simplificarmos, vai ficar 2 aqui embaixo. Então, organizando, o que é que eu tenho? G1, Z1 ao cubo, sobre x1 quadrado, y1 à quarta. 4 vezes 2 dá 8, tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Vou escrever de preto, ó. x1 quadrado tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Y1 à quarta tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Z1 ao cubo tá multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Isso aqui vai ser igual a constante G num dado momento.
Se observarmos numerador e denominador, x1² com x1² em cima e embaixo eu posso simplificar. y1² com y1² em cima e embaixo eu posso também simplificar, porque é um produto de parcelas. E z1³ com z1³ também posso simplificar. Então, podemos dizer que G2 vai ser o quê? 8 vezes G1. Então, o que é que acontece com a constante G? Pode dizer que ela terá seu valor multiplicado por quanto? Por 8. Resposta, letra B de Brasil. Beleza? Então, que tive dificuldade, o que é que a gente faz? Volta lá no vídeo, para olhar. Se tiver alguma dúvida, manda no privado, manda para os monitores. Só não fica com dúvida, tá bom? Questão 8. Outra aí, que caiu na prova do ano passado. Essa aí foi do PPL, com certeza. Não vou decorar o que é do PPL e o que, é que não é do PPL. Mas essa aqui, com certeza, foi do PPL. Questão 8. Para certas molas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola D, do número de espirais úteis N e do diâmetro Dzinho do fio de metal do qual é formada a mola e do módulo de elasticidade do material G. A fórmula evidencia essas relações de dependência de acordo com a fórmula aí. C igual a GD a quarta, dividido por 8D² vezes M. Veja que esses Ds são diferentes. Um é Dzinho, outro é Dzão. O dono de uma fábrica possui uma mola M1 em um dos seus equipamentos, que tem característica D1, N1, Dzinho1 e G1, com a constante elástica C1. Essa mola precisa ser substituída por outra mola M2, produzida com outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2, da seguinte maneira. D2 é 1/3 de D1, Dzão, né? 1/3 Dzão. Dzinho 2 é o triplo de D1 e N2 é 9 vezes N1. Além disso, a constante elasticidade G2 do novo material é igual a 4 vezes G1. O valor da constante C2 em função da constante C1, qual seria, né? Então vamos nessa de novo. Então essa constante C1 aqui, pessoal, vou escrever até aqui em cima, ó. Num dado momento é igual a G1 multiplicado por D1², dividido por 8 vezes D1³ N1. E esse produto dividido pelas grandezas aí vai ser igual a um dado momento, assim, numa relação C2 igual a G2 D2², 8 vezes D1 ao cubo, D1 ao cubo, não, perdão, D2 ao cubo e N2 também. Errei aqui 2 vezes, beleza? Mas essa quantidade C é uma constante, então não muda. Então C1 é igual a C2, beleza? C é uma constante e não muda. Então daqui eu posso escrever que G1 D1² dividido por 8 vezes D1³ N1 é igual a G2. Mas quem é G2? Preste atenção agora. G2 é igual a 4 vezes G1. Então vai ficar 4 vezes G1. Fechado? Quem é D2? D2, ó. Dzinho 2 é 3D1. Então vai ficar 3D1 a quarta, dividido por 8. D2 é D1 sobre 3. Então vai ser, ó, D1 sobre 3 ao cubo. E N1, N2 é 9 vezes N1, N1 é N2 sobre 9. Então N2 vai ser 9 vezes N1. Desenvolvendo esse segundo membro, o que é que nós temos, né? Observa que desenvolvendo esse segundo membro, você pode observar o seguinte: esse segundo membro é o C2, tá? Então, desenvolvendo só essa parte do segundo membro, isso aqui é o C2, e esse primeiro membro
é o C1. Então, desenvolvendo o C2, vamos lá. Vai ficar 3 à quarta, que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. D1 à quarta. 8. D1 ao cubo. 3 ao cubo dá 27. 9N1. Fechado? Observa. Observa que como a ordem dos fatores não altera o produto, eu já posso fazer algumas simplificações para facilitar a minha vida. Por exemplo, 81 por 9 dá 9. 4 por 8 dá 2, mas embaixo, né? Então aqui continuaremos com o quê, ó? Fui até bobo simplificar esse 8. Vamos voltar. Não vou simplificar esse 8 agora, não. Depois você vai entender porque não vou simplificar esse 8. Então, vou fazer assim, ó. Ao invés de simplificar 4 com 9, eu vou fazer 4 vezes 9, 36. Vai ficar 36, 4 vezes 9, G1, D1 à quarta, dividido por 8, D1 ao cubo, N1 dividido por 27. Como divisão entre frações, o que é que a gente faz, pessoal? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é assim? Mas se você observar a ordem dos fatores não altera o produto, então eu poderia fazer assim, escrever C2 como 36 vezes 27 vezes G1 vezes D1 à quarta dividido por 8 vezes D1 ao cubo N1. Se você analisar essa última expressão, essa parte de G1 vezes D1 à quarta dividido por 8 D1 N1, essa quantidade aqui, pessoal, que eu vou fazer de, sei lá, de marrom, essa aqui é C1. Então, C2 vai ser quanto? C2 vai ser exatamente 36 vezes 27, que dá 972. 972 vezes C1. Então, essa é a resposta, a letra A de aprovado. Beleza? A gente vai dar continuidade e vai matar todas essas questões. Se liga aí que já já a gente vai verificar outras relações de proporcionalidade. Voltamos já.